E hoje estamos recebendo aqui um convidado muito especial no UDC Notícias Web, que é o Diogo Reis. Ele que é professor e também é juiz eleitoral do TRE de São Paulo, uma peça importantíssima aí na democracia do nosso país. Diogo, um prazer estar recebendo você aqui na nossa entrevista, né, no UDC Notícias Web. Jorge, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui. Eu adoro a UDC, adoro Foz do Iguaçu, então eu estou duplamente feliz e é muito bom poder conversar com vocês a respeito de tantos temas que têm rolado por aí. E você veio aqui hoje para falar sobre uma palestra que você vai dar também aqui dentro do Congresso de Direito, né? E que é um tema muito importante, principalmente em questão de liberdade de expressão neste momento da vida em que vivemos e que todo mundo parece que dá a sua opinião, né? Pois é, eu vou falar, eu tenho pesquisado sobre esse tema das fake news e da liberdade de expressão e das eleições já há muitos anos. E a ideia é a gente conversar um pouco a respeito disso. A gente tem opinião para tudo quanto é lado e talvez há ou não um limite para isso, né? E como que a gente pode tratar isso do ponto de vista tanto tecnológico, mas jurídico. Então é um pouco sobre isso daí que a gente vai bater o papo aqui na UDC. Você falou muito sobre essa questão de fake news, que parece que é um tema muito importante e hoje em dia a gente consegue ver que a fake news está rodando a todo momento. Sempre existiu a fake news, a verdade é essa, só que não era tão divulgado e tão questionável, talvez, como está sendo neste momento. Tem uma explicação para isso? Eu acho que a gente mudou muito o padrão, a nossa dieta de comunicação, né? A forma que a gente se comunica. Então a gente tem ali na internet e de alguma maneira, como você falou, todo mundo traz a sua opinião. E ali os desafios eles têm se ampliado. Mas eu acho que é legal da gente fazer uma distinção. No geral, a gente tem identificado fake news como se fosse algo igual a mentira. Eu tenho defendido uma coisa um pouquinho diferente. Eu tenho defendido que para o direito a gente deveria considerar fake news não a mentira pura e simples, mas sim a fraude. Por que isso, Jorge? Porque eu acredito que se o direito for regular e procurar querer eliminar a mentira do mundo, ele será um enorme fracassado. Não dá para eliminar a mentira do mundo. Sinceramente, nós somos mentirosos, nascemos mentirosos. Desculpa, não estou acusando ninguém, mas o fato é... Imagina, por exemplo, né, se você está ali e de repente você acorda meio mal, não está num dia legal, e passa alguém e fala, ei Jorge, tudo bem? Você provavelmente vai falar, tudo, e você? Tudo bem. E não estava tudo bem, você mentiu. Estou querendo mostrar que a mentira em si nem sempre causa o mal a alguém. E daí é importante a gente se diferenciar o que é um problema ético, moral, do que é um problema jurídico. Eu acho que a gente tem vivido uma mistura nesses campos. Então eu tenho defendido que o dilema entre a verdade e a mentira se resolve muito mais no campo da ética e da moral do que no campo do direito. Eu não acho que o direito tem que procurar e perseguir se a pessoa mentiu ou não mentiu. Eu acho que o papel do direito surge se a pessoa mentiu ou não mentiu e isso causou um dano. Porque eu acredito que para o direito, mais importante do que a verdade ou mentira, é se aquele conteúdo tem um potencial lesivo. Porque no fundo o direito serve para proteger os bens da vida. E já que é assim, será que faz sentido eu usar o direito para regular, por exemplo, um padrão moral, ético ou até religioso de alguém? Eu tenho defendido que, ao invés de fake news ser traduzida como notícias falsas, a gente deveria olhar para elas, pelo menos do aspecto do direito, como notícias fraudulentas. E perseguir a fraude, porque aí sim, se fizer mal, fizer alguém perder, sei lá, dinheiro, ou ser lesionado, ou ser ameaçado, o direito tem que envolver mesmo. Porque ninguém tem o direito de fazer mal para alguém. Então essa reparação e a cessação, ela tem que aparecer ali. Mas eliminar a mentira do mundo é criativo demais. E não quer dizer que o direito é menos por isso, né? Tem coisa na vida que é assim. Por exemplo, sei lá, se você pegar um martelo e querer com o martelo desparafusar aquele parafusinho do controle remoto, ele não vai servir. É mais só você moer o controle remoto do que você usar. Mas se você quiser usar o martelo para pegar um prego na parede, ele vai servir. Então eu acredito que o direito não é adequado a esse processo. Não quer dizer que ele é bom ou ruim. Quer dizer que talvez, para eliminar a mentira do mundo ou questionar a mentira, seja muito mais relevante a ética, a moral ou até a religiosidade. Mas para o direito, o que resta é a fraude com lesão ou ameaça de lesão. Aí sim, aí não é moral, não é só ética.
É o direito que deveria se envolver na parada. Hoje em dia tem essa questão de tecnologia que vem avançando cada dia que passa, né? A gente vê novas modalidades, novas formas de tecnologia no mundo e obviamente que a fake news ela acabou também entrando nesse processo, né? A fácil divulgação, vamos colocar assim, dessas notícias fraudulentas como você trouxe, isso acaba atingindo muita gente, às vezes que só acredita no que está vendo ali na tela do celular, na tela do computador. Na parte do direito, às vezes a pessoa ela não compreende que você divulgar aqueles tipos de informação faz com que ela possa sofrer também um processo, né? Tanto um processo na questão civil, na questão judicial ali dentro dela. Essa é uma coisa importante também para as pessoas entenderem, né? Essa questão da divulgação dessas fake news através das tecnologias, né? Pois é, vamos lá. É muito curioso, porque no geral a gente pensa assim, mas fake news, tem lei contra fake news no Brasil? Muita gente fala, não tem. De fato, a gente teve diversos projetos de lei que tramitaram um tempão. Eu pude trabalhar no Congresso Nacional várias vezes, em audiências públicas, para a gente tentar chegar a uma regulação que combata a fake news e isso não aconteceu. Porque é muito difícil criar essa dose, a dose certa, sabe? Mas, como que isso tem sido punido ou como que isso tem acontecido? Porque muitas vezes a fake news ela é um pouco meio que como a água. Se você colocar a água num recipiente quadrado, ela vai ficar quadradinha. Se colocar redondo, vai ficar redondinha. Então a fake news, se você colocar ela no formato de injúria, ela vai ser uma injúria, ou uma difamação, ou um estelionato. Então existem muitas formas. Não quer dizer que toda fake news, por exemplo, é um ato criminoso de difamação, ou de calúnia, ou de injúria, ou de estelionato. Mas algumas podem ser. E daí que é legal a gente poder fazer essa distinção. Então, vamos supor, o direito penal brasileiro sempre proibiu a chamada injúria ou difamação, que é quando você, e a calúnia, que é quando você, por exemplo, ofende alguém, ou quando você cria uma história na qual você difama aquela pessoa, ofende a honra daquela pessoa. Ou a calúnia, por exemplo, que fica mais fácil da gente perceber. A calúnia, ela é quando você aponta falsamente que alguém cometeu um ato criminoso e ela não cometeu. Então você diz, por exemplo, olha, aquele fulano roubou o carro de ciclano. Isso não aconteceu, então você está caluniando aquela determinada pessoa. Então, se a fake news for nesse sentido, por exemplo, aquele que divulga, mesmo que não tenha sido o criador da ideia, o paciente zero, sabe aquela primeira pessoa que fez, bastando divulgar, pode sofrer as consequências. Talvez um outro exemplo, e bastante grave, que tem acontecido muito a respeito disso, que é com as chamadas Deep Nudes. Deep Nudes é um nome que foi dado para a criação de conteúdos digitais, no qual, na grande maioria das vezes, as vítimas são as mulheres, que você se utiliza de recursos tecnológicos para fazer, por exemplo, uma fotografia, um vídeo, como se ela estivesse nua ou cometendo um ato sexual, por exemplo, e ela nunca fez. Tem várias técnicas da computação para fazer isso, como, por exemplo, trocar o rosto. Então, você pega um vídeo pornográfico, por exemplo, troca o rosto daquela atriz, né, ou daquela pessoa que estiver naquele vídeo, com uma outra pessoa. Ou você faz esse chamado Deep Nude, que dá a impressão que você tira a roupa da pessoa na foto, mas na verdade você sobrepõe um corpo e iguala a cor de pele e tudo mais, e parece que a pessoa está nua. Esses conteúdos, por exemplo, comete crime não só quem produz o conteúdo, mas quem divulga o conteúdo. Então é importante, e a gente pode entender esse processo, que tem uma dimensão que é importante a gente tomar cuidado com o que compartilha, com o que divulga, porque nós somos responsáveis também por esse ecossistema. Mas existem circunstâncias que essa responsabilidade é inclusive penal e pode sim criar um problema grave para a pessoa mais desatenta. Mas o fato é que, de uma certa maneira, na internet, nós somos muito curadores de conteúdo. Isso faz com que a gente tenha enormes responsabilidades. E a gente talvez não entendeu isso muito bem. Eu não acho que a culpa é do usuário, não é isso. Mas eu acho que a gente também deve ocupar o nosso espaço de responsabilidade para tentar transformar a internet num ambiente muito mais sadio. E que uma tarefa que não é nada fácil, Jorge, mas talvez seja muito necessária. Porque, de uma certa maneira, a gente vive na internet. Então a gente precisa que esse lugar seja o mais sadio possível.
Você trabalha muito nessa questão eleitoral também, né? Nesse processo eleitoral que o Brasil sempre viveu. Essa parte do fake news, nas últimas eleições, podemos colocar assim, nas últimas no quesito de alguns anos, o fake news ele também vem atacando bastante esse lado, né? Como é que vocês, do processo eleitoral, estão enxergando esse tipo de notícias que acabam saindo no dia a dia? Olha, tem diversas formas da gente ver isso. A gente tem muitos problemas com a reputação das pessoas. Vamos pensar assim, hoje, a gente, sei lá, eu não vou num dentista sem antes dar uma gugada para saber. Se eu fizer isso, de repente aparecer que, sei lá, esse dentista estourou a boca de alguém, ou roubou alguém, ou foi assediador, provavelmente eu nunca iria nesse dentista. E se ele fez isso, talvez seja muito bom que isso esteja na internet. Mas e se ele não fez? Isso talvez acabe com a vida de alguém, com a profissão de alguém. Então, esse ambiente desinformacional e essa forma que pode envolver a reputação das pessoas, pode atingir desde o médico, o dentista, o balconista, o comerciário, o agricultor e o político. E aí, no âmbito das eleições, a gente tem visto isso de modo talvez mais profissional. Talvez a grande questão não seja a mentira em si, e eu tenho defendido que mais do que ela, a gente deveria olhar para o conteúdo enganoso com potencial lesivo, né? Porque isso me parece que é mais importante ao direito e o direito deveria sim corrigir. Mas nesse processo pode ser muito grave, porque pode influenciar, inclusive, na tomada de decisão do eleitorado. E isso é um problema, e é um problema gigante de democracia, Jorge, porque veja, cara, é como se a gente tivesse violando a autonomia de vontade das pessoas. Imagina, vamos supor que você conhece ou tem uma ideia que determinado grupo, se soubesse que tal candidato buscasse, sei lá, a aprovação ou a descriminalização, por exemplo, da maconha, seria um grave fato, assim. E aí, uma vez lançada a fake news, vamos supor que aquele candidato não defende isso, lançada a fake news, talvez você poderia impactar o resultado daquela determinada eleição. Isso é tão grave porque, se a gente for ver, no fundo, fake news tem um problema de autonomia de vontade. E aí talvez te faça votar em alguém ou de um jeito que você não votaria se não tivesse mergulhado naquele ambiente desinformacional. Então, no fundo, fake news, em primeira análise, afeta as pessoas envolvidas, mas em última análise, afeta a liberdade e a autonomia da vontade do próprio eleitor e da eleitora. Então, veja como é grave, como isso pode ter um impacto na democracia que não dá para voltar. Então, são situações graves, mas a gente precisa preservar o debate público. Não dá para a gente tratar as questões e criar uma agenda do que pode ser falado e do que não pode ser falado. Me parece que esse é o desafio da justiça eleitoral. E, particularmente, eu tenho visto a justiça eleitoral evoluir em muitos aspectos, mas, de fato, é o desafio que está na mesa e na porta de toda a justiça eleitoral brasileira.